Tiago, capítulo 2, a partir do 14, o título diz: a fé sem obras é morta. Essa carta, a gente está estudando a carta de Tiago à noite, e eu tenho dito aqui que ela é uma carta viva. Apesar de ter sido escrita muitos anos atrás, ela é atual para qualquer pessoa que lê. Ela é atual para qualquer época, ela é atual para qualquer cultura. E essa passagem é uma passagem muito boa. Ela traz algumas dúvidas. Às vezes algumas pessoas usam essa passagem para dizer que a salvação é pelas obras, mas a gente vai ver que não é isso que Tiago vai dizer. Mas essa é uma carta muito importante. Tiago já nos falou que nós devemos praticar a palavra. Tiago já nos falou que a gente não deve fazer acepção de pessoas, que a gente deve acolher o irmão que passa necessidade, que a gente deve ajudar ao irmão que passa por dificuldade. E agora Tiago vai nos mostrar que a fé, que é um dom de Deus, sem obras é morta. A gente já leu durante a Bíblia e a gente sabe que a fé é uma doutrina chave do cristianismo. O cristão, ele é salvo por meio da fé. O cristão vive pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Romanos que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então a fé é um elemento, digamos assim, importantíssimo na vida do cristão. Um cristão sem fé não é cristão. Contudo, entretanto, todavia, a gente deve avaliar que fé é essa que a gente diz que tem, que fé é essa que a gente diz que recebeu. E é isso que Tiago vai hoje nos falar. Vamos ler o versículo 14. Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Para que depois a gente vai seguir. Tiago faz duas perguntas. Logo no início desse capítulo, a gente vai ler a segunda já já. E essas perguntas só podem ser respondidas de forma negativa. Não pode salvar. Tiago começa dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Você vê que Tiago diz que alguém diz que tem fé. A pessoa diz que tem, ela afirma que tem. Tiago não confirma que essa pessoa tem. Ela diz. Falar, todo mundo fala. Afirmar, qualquer um pode afirmar. Então Tiago começa dizendo: qual é o proveito de uma pessoa que diz que tem fé, mas se essa fé não se reproduz em obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então Tiago pergunta: olha, semelhante fé, esse tipo de fé, essa fé que apenas é da boca para fora, mas que não se personifica, que não se reproduz, que não se desenvolve, essa fé por acaso salva alguém? Então Tiago está fazendo duas perguntas. Se alguém diz que tem fé e não tem obras, qual é o proveito? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: por acaso semelhante fé, esse tipo de fé que fulano diz que tem, pode salvá-lo? Então Tiago está deixando bem claro aqui para a gente. A resposta é óbvia, é não. Que uma fé meramente intelectual, que uma fé meramente de boca, meramente da boca para fora, uma fé apenas externa, mas que não invade o coração, ela é inútil, ela é morta, ela é uma fé que não tem proveito, ela é uma fé estéril. E aí, é difícil falar isso, mas a gente tem que falar. Cada dia que passa, as igrejas estão mais cheias de pessoas que dizem que têm fé, mas não vivem o que creem, não vivem o que dizem. Entram e saem da igreja, ouvem falar de fé, de amor, de misericórdia, de perdão, mas não praticam nada disso. Isso é um exemplo de fé morta. A verdade chegou à sua mente, ele computou a verdade, ele discursa com a boca que tem fé em Jesus, mas a verdade não chegou ao coração. E uma verdade, uma fé, um discurso que para na mente e morre na língua, não invade o coração, ele é vazio, ele não serve de nada, ele não presta. É claro que a fé bíblica é um dom de Deus, mas se você for conversar com qualquer ser humano, ele tem, entre aspas, a sua fezinha, seja lá no joguinho, seja lá no Deus dele, seja na religião dele, quem sabe até na força do braço dele. Todo mundo tem uma fezinha, ainda que essa fé não seja a fé verdadeira, é a fé bíblica. Fé, irmão, entre aspas, fé
discurso, acreditar em alguma coisa, todo mundo acredita. Eu sou flamenguista, mas eu costumo dizer isso. Tem gente que acredita no Flamengo. Eu sou um flamenguista que não acredito. Eu tenho os 2 pés atrás do meu time, que já me decepcionou muito. Mas tem gente que acredita em tudo, irmãos. Mas Tiago vai nos dizer que não é qualquer fé. Não é qualquer fé que agrada a Deus. Não é qualquer fé que é fé bíblica. Então Tiago, irmãos, está contradizendo Paulo. Muita gente fala isso aí, peraí. Então Tiago está contradizendo Paulo, porque Paulo diz que a salvação vem só pela fé, que o justo vive pela fé. É isso que Paulo diz. Agora Tiago está dizendo que tem que fazer a obra. Tiago não está contradizendo Paulo. A verdade é que eles estão olhando para a mesma moeda, mas de lados opostos. Um está olhando a cara, o outro está olhando a coroa. Tiago está olhando a parte ativa da fé, a parte que pratica, a parte que sai dessas 4 paredes e atua no mundo. Paulo está olhando para a fé que é passiva, a fé que descansa, a fé que relaxa, a fé que confia, a fé que se entrega nas mãos de Deus. Paulo está falando para uma galera que achava que podia ser salvo pela obra, o judeu. Aí ele diz: olha, o justo vive pela fé, a salvação é só pela fé, porque o judeu achava que podia ser salvo pela obra. Tiago está falando para um outro grupo. Tiago está falando para um grupo que achava que podia frequentar a igreja e não praticar nada, só dizer tenho fé. Então são discursos diferentes para pessoas diferentes, e eles estão falando de coisas diferentes. Então eles não estão se contradizendo. Tiago está dizendo que a fé ativa, ela é vibrante, ela tem palavras, mas ela tem obras, ela tem discurso, mas ela tem atitude. Tiago está dizendo que a fé de verdade, ela tem amor a Deus e amor ao próximo. Tiago está dizendo que a fé de verdade, ela transborda, ela pratica, ela é viva, ela é eficaz. Então preste atenção, a graça é o princípio da nossa salvação. Graça, favor e merecido. Deus olhou, viu que nós era tudo pecador, que ninguém valia nada, que todo mundo ia para o inferno, e aí Deus, pela sua graça, falou: vou salvá-los. Então a graça é o princípio, a fé é o meio, é o veículo, é o trajeto. A fé é o meio que nos leva a alcançar a salvação que veio pela graça. Então primeiro começa pela graça, é o princípio, depois tem o meio que nos leva até ela, que é a fé, depois tem o preço foi o sangue de Jesus, não é o dinheiro que você dá na igreja, nem quantas vezes você vem nela. Então o sangue de Jesus foi o preço, e Deus é aquele que opera essa salvação nas nossas vidas. Então eu falei que o princípio é a graça, a fé é o meio, o sangue de Jesus é o preço, que Deus é o agente que age na igreja para salvar o pecador, e por último, as obras são o resultado de tudo isso. Aquele que foi alcançado pela graça, recebeu a fé e tem caminhado nesse caminho de fé, aquele que entendeu que o sangue de Jesus foi o preço pago na cruz por nós, aquele que entendeu que Deus é o agente da sua salvação, ele pratica obras, ele ama o próximo, ele ajuda os necessitados, ele estende a mão ao caído, ele perdoa, ele é misericordioso, porque a obra é o final, é o resultado, é o fruto de tudo que já aconteceu. Então não troca as bolas, não coloca o carro na frente dos bois, porque se você colocar a obra lá no início, você invalida a graça. Se você coloca a obra lá no início, você tira o sangue de Jesus, e diz que foi a obra que salvou. E infelizmente tem muitas religiões que acham que vão ser salvos por causa da caridade, por causa das obras. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então a obra é o final de tudo, e é isso que Tiago está nos dizendo. Mas vamos seguir, porque Tiago vai explicar mais isso. Versículo 15 e versículo 16: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago agora dá um exemplo claro, um exemplo prático. Ele diz: olha só, fé e compaixão devem andar juntos, fé e atitude devem andar juntos, discurso e obra devem andar juntos. De que adianta se vocês encontrarem um irmão? E Tiago não está falando de qualquer um, não. Ainda que a gente deva cobrir qualquer um, alimentar qualquer um e ajudar todo aquele que precisa, Tiago está falando de um irmão. Tiago diz: olha, se um irmão ou uma irmã de fé
Gálatas vai dizer que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente, Gálatas 6,10, aos da família da fé. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Tiago está falando da família da fé. Aí Tiago diz: olha só, que proveito tem você falar que tem fé, se quando um irmão, uma irmã, que foi salvo pelo mesmo sangue que você, que é filho de Deus igual a você, que frequenta a igreja igual a você, que teme a Deus igual a você, está passando por uma dificuldade, e o máximo que você consegue fazer é dizer: vá em paz, aquecei-vos, fartai, mas vocês não dão o mínimo para que essa pessoa se supra. Tiago diz: que proveito há nisso? Ele já perguntou lá atrás, né? Se alguém, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Agora ele dá um outro exemplo e diz: de que adianta essas suas palavras? De que adianta esse seu discurso? De que adianta você dizer vai na fé, vai na paz, Deus te abençoe, se você tem condições de ajudar, ou tem condições de correr atrás de uma ajuda e não faz? Tiago pega forte, e é uma grande ironia, porque Tiago provavelmente está falando de alguém que tem roupa, tem comida, tem condições de ajudar, e essa pessoa não consegue nem ao menos se colocar no lugar do outro. Tiago diz: que proveito tem essa fé? Esse tipo de fé é verdadeira? Esse tipo de fé é fé de Jesus? Esse tipo de fé é fé dos cristãos? Esse tipo de fé é fé evangélica? Não, não é. Calvino diz que só a fé justifica o homem, mas que a fé que justifica, ou a fé verdadeira, jamais vem sozinha. Calvino diz: só a fé justifica o homem, mas a fé que justifica jamais vem sozinha, ela sempre vem acompanhada, como eu disse, de amor ao próximo, amor a Deus, misericórdia, perdão, compaixão, benignidade, bondade. Ela sempre vem acompanhada. Uma fé vazia é morta, é morta. Então Tiago diz de novo: de que vale esse tipo de fé? De que vale? Qual o proveito disso? Você não consegue nem ao menos se colocar no lugar do próximo? E aí ele vai responder: de que vale essa fé? Versículo 17, ele vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Talvez aqui novamente algumas pessoas possam perguntar: pô, pastor, será que ele está contradizendo Paulo? Não. Paulo diz para a gente assim em Efésios capítulo 2, versículo 10: pois somos feitura dele. Deixa eu ler antes para você entender. Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Falei isso, né? O princípio é a graça, o meio é a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus é o agente, é Deus que faz. Aí Paulo diz: não de obras. O Paulo está dizendo: a salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Então você diz: epa, Paulo está contradizendo Tiago. Aí olha o que Paulo diz aqui: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a salvação é pela fé, mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porém, calma aí, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí ele diz: as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então Tiago não contradiz Paulo, eles se complementam. Então Tiago está dizendo: olha, a menos que palavras e obras andem juntos, a fé está morta. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, quando Jesus fala daquela parábola muito conhecida, a parábola do semeador, Jesus deixa bem claro que havia um tipo de fé que não era fé verdadeira, e na verdade esse tipo de fé, ela aparecia em 3 solos. Jesus fala de 4 solos, só um solo tinha fé verdadeira, só um coração tinha fé verdadeira. Nos outros, Jesus diz assim, versículo 21 em Mateus 13: mas, falando de uma fé falsa, uma fé morta, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então Jesus está falando em Mateus 13 que existem fés que não são a verdadeira, que não são aquela que salva. Ele lá na parábola do semeador fala de 3 tipos de fé. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A fé, ela tem que ser demonstrada muito mais do que
com apenas palavras, mas com um cuidado amoroso, com preocupação, com o Espírito de Jesus Cristo, com a postura de Jesus Cristo. Quer ver um outro exemplo de fé morta? A fé do rei Agripa. Quando chega lá em Atos, o texto é grande, eu não vou ler agora, deixa eu ler só um versículo. Em Atos capítulo 26, Paulo está preso e ele começa a pregar para o rei Agripa, e aí o rei Agripa quase acredita. Aí Paulo fala assim: bem seis, ó rei Agripa, que você conhece o Antigo Testamento e confia nos profetas. Está em Atos 26, 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo pergunta. Aí ele responde: bem sei que acreditas. Ou seja, o rei Agripa, ele professava, ele falava, ele afirmava que acreditava nos profetas. Mas quando Paulo diz que os profetas apontavam para Jesus e que ele era o Salvador, que os profetas tanto profetizaram, o rei Agripa dá um passo atrás e diz: ô Paulo, quase que você me convence com essas suas doideiras. Paulo, você está maluco. Ele diz: Paulo, as muitas letras estão te deixando louco, você está lendo demais, está ficando doido, quase que você me convence. É um exemplo de fé morta. O rei Agripa dizia para todo mundo que acreditava no Antigo Testamento, que cria nos profetas, mas quando ele se depara com a necessidade de crer em Jesus, ele volta atrás, ele não consegue praticar aquilo que estava no Antigo Testamento. Então, Paulo e Tiago entendem em conjunto que as obras são consequência de uma fé verdadeira. Parte isso, as obras são consequência, resultado, são fruto de uma fé verdadeira. Nós não somos salvos, guarda isso, por fé mais obras, porque se você for salvo por fé, eu já falei isso aqui na igreja, eu vou repetir, mais obras, você tem dois salvadores. Se você for salvo: ah pastor, no início da minha salvação fui salvo pela fé, mas agora para eu continuar salvo eu tenho que ficar praticando obra. Isso está errado, porque aí você vai ter dois salvadores, Jesus por meio da fé e você mesmo por meio das obras. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está nos ensinando que a salvação vem pela fé, mas aquele que tem a verdadeira fé, ele vai demonstrar isso por meio das suas atitudes. Então Tiago não sugere que por meio das obras é possível ter paz com Deus, que por meio das obras é possível ganhar salvação, que por meio das obras é possível conquistar o amor de Deus. Tiago está dizendo que aquele que tem a verdadeira fé vai brotar do coração dele o amor necessário para que ele produza boas obras. Vamos seguir, 18 e 19. Agora vai começar um debate aqui. No 18 e 19 vai ter um debate entre Tiago, provavelmente, ou Tiago, ele escreveu um suposto debate, mas vai haver um debate entre duas pessoas. Olha o que diz o 18: mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então agora começa um debate, e uma pessoa, ou Tiago, se coloca de frente de alguém, que é essa pessoa que só tem discurso, que só fala da boca para fora, que diz que tem fé, e lança um desafio. Assim: tu diz que tem fé? Legal, você diz que tem? Bom, faz o seguinte, me mostra a tua fé, me mostra, prova, apresenta as suas credenciais, me mostra o teu currículo, e eu, com as minhas obras, vou mostrar que a minha fé é verdadeira. Então há um debate aqui, e Tiago está meio que realmente desafiando, jogando na cara, chamando essa pessoa que frequenta a igreja e acha que pode frequentar a igreja sem praticar nada, que acha que pode frequentar a igreja sem amar ao próximo, sem praticar o evangelho. Tiago diz: ah é? Você diz que tem fé? Te desafio, mostra aí. Irmãos, isso é algo muito legal, porque olha só, a fé não é visível, a fé não é palpável, a fé não é não é um objeto, não é algo material. A fé é um dom, é algo invisível, e só é possível ver a sua fé quando você começa a demonstrar por meio das suas atitudes, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família. Conforme você começa a mostrar as suas atitudes, as pessoas perguntam: você tem fé? Você acredita em alguém? Você tem religião? Geralmente é assim, porque as pessoas olham as nossas atitudes e aí elas presumem: aquela pessoa acha que tem fé, aquela pessoa acredita em Deus, aquela pessoa é diferente. Fora isso, irmãos, ninguém vai ver a sua fé.
Se você não pratica, se você não vive, se você não coloca em prática, a pessoa vai dizer: que fé é essa que tu diz que tem? Nunca vi. Mostra, prova. Então Tiago coloca contra a parede e desafia essa pessoa a falar: mostra aí que eu quero ver. Mostra que isso que você está falando não é só um discurso, me apresenta. Então Tiago se recusa, Tiago rejeita, Tiago condena essa história de que é possível ter fé sem obra, que é possível ser cristão e não praticar. Tiago rejeita, Tiago diz: olha, isso é impossível, essas duas coisas andam juntas, fé e obras caminham juntas, elas não podem ser separadas. Primeiro, ninguém realiza uma boa obra se o coração, movido pela fé, não impulsioná-lo. Segundo, ninguém que tem a verdadeira fé vive uma vida sem praticar o evangelho. Então percebe? Quem tem fé vai ser movido pelo evangelho, vai ser movido por essa fé a praticar boas obras. Quem pratica boas obras, subentende-se que foi movido por uma fé verdadeira que habita no seu coração. Então eles andam juntos. A fé produz as obras e a fé nos mantém a todo momento de pé, praticando o evangelho. Por que Tiago está dizendo isso? Naquela época, como eu disse, havia um grupo de judeus que achavam que bastava dizer: olha, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e estava salvo, beleza, mas não praticava. Mas também havia um outro grupo de judeus também que achavam que não, eu pratico todas as regrinhas da lei e por isso eu vou ser salvo. Então Tiago está dizendo isso. Tiago, não é por aí, essas coisas têm que caminhar junto. E aí, ao meu ver, Tiago chega ao ponto mais duro desse texto, é o ponto que ele mais ofende, que ele mais agride, que ele mais desafia o seu debatedor, quando ele diz assim no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Aí Tiago diz assim: você crê que Deus existe? Você discursa que Deus é Pai? Você diz para todo mundo que Deus é o seu Salvador? Aí Tiago diz: fazes bem. Parece até que ele está sendo irônico. Parabéns. Aí Tiago vem e diz assim: até os demônios creem e tremem. Tiago está jogando na cara dizendo assim: olha, pouco interessa essa sua fé vazia. Você tem um discurso, você diz que crê em Deus, até os demônios tremem e creem. Contudo, não obedecem, contudo, não o amam, contudo, não se relacionam com Ele, contudo, não serão salvos, porque eles creem e tremem, mas nem por isso eles têm a fé verdadeira. Então Tiago diz: olha, cuidado, hein? Se a sua fé é só da boca para fora, até o demônio tem esse tipo de fé, até o diabo tem essa. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas depois, se você ler com calma os evangelhos, você vai ver que algumas vezes, quando Jesus se deparava com os demônios, eles diziam: Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Já chegou a nossa hora? O Senhor já veio nos prender? Eles sabiam, eles se prostravam, eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam. Certa feita eles falaram: olha, não nos lança fora não, porque ainda não chegou a nossa hora, nos coloca nos porcos. Então assim, eles tremiam e temiam diante de Deus, mas nem por isso se arrependeram dos seus pecados. Então Tiago diz: olha, cuidado, hein? Essa história de dizer que tem fé, até o diabo diz, e nem por isso ele vai ser salvo. Então Tiago aqui pega duro com essa palavra: tu diz que tem fé? Me mostra que eu quero ver, apresenta, me mostra com as suas atitudes de segunda a sábado, que aquilo que você escuta domingo na igreja faz diferença na sua vida. Me mostra com as suas atitudes durante a semana, se aquilo que você acredita há 10, 20 anos tem feito efeito na tua vida. É isso que o Tiago está dizendo, me mostra, prova aí. É duro, irmãos, o discurso de Tiago, e ele é muito atual. Versículo 20 vai dizer assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? O debate continua, e agora Tiago diz assim: olha só, Tiago ainda chama de insensato. Olha só, insensato, você quer ter certeza de que a obra sem fé é inoperante? Vou te dar um exemplo. Vamos para a Bíblia. Já que a gente está discutindo sobre fé, vamos falar de Bíblia. Tiago vai dizer assim: já que a gente está debatendo sobre fé, vamos para a Bíblia ver os exemplos que Deus nos deu de fé. E eu vou te mostrar que o que eu estou dizendo tem base bíblica, que a fé sem obras, ela é inoperante, ela é inútil. E aí vamos para os exemplos, 21 e 23, Tiago vai dar os exemplos.
Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio Isaque? Vês como a fé de Abraão operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Já já a gente vai ler o segundo exemplo. Tiago vai usar dois exemplos aqui, Abraão e Raabe. Vamos parar em Abraão por enquanto. Sempre que um judeu discutia alguma coisa de Bíblia, ele usava Abraão, que era o pai da fé, o pai deles. Sempre, tanto quando foram refutar Jesus, eles falaram: que história é essa? Que a gente não vai ser salvo? Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: para de bobagem. Se eu quiser, eu faço brotar dessas pedras aí, filho de Abraão. Para com essa história que é filho de Abraão, você não obedece nada que Abraão mandou. Então, sempre que um judeu entrava num debate, ele chamava Abraão para confirmar a história dele. Aí Tiago malandramente diz: então vamos lá para Abraão. Vamos usar o maior exemplo de fé da Bíblia, o pai da fé, Abraão. E aí, depois você leia em casa com calma, em Gênesis capítulo 15, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele foi justificado pela fé. Mas quando chega em Gênesis 22, a fé dele é provada, a fé dele é testada, e ele não precisou, mas ele deveria, por meio das suas obras, aceitar sacrificar o seu filho para provar que a fé dele era verdadeira. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Esses dias eu estava vendo uma pessoa ofendendo os cristãos, ofendendo o evangelho na internet, e aí ele estava usando esse texto, e aí, só que ele nem leu o texto todo, ele estava tipo assim, ofendendo Deus pelo fato de Deus ter pedido que Abraão sacrificasse o seu filho. Aí alguém colocou lá: mas Abraão não sacrificou o seu filho, Deus mandou ele parar. Então, assim, as pessoas usam inclusive esse texto de forma errada para acusar Deus. Mas enfim, o que eu quero dizer, em Gênesis 15, Abraão creu, depois ele foi provado, e pelo fato dele não ter duvidado, pelo fato dele não ter desistido, pelo fato dele não ter titubeado, a fé dele foi aprovada, e foi visto que a fé de Abraão não era uma fé da boca para fora, que a fé de Abraão era uma fé de atitude, uma fé que podia ser provada. Outro exemplo, a fé de Jó. Satanás chega diante de Deus e diz assim, Deus fala: viste meu servo Jó? Deus que começa, a treta, Deus que começa a provocar, fala: viu meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, não tem igual a ele não na terra, se desvia do mal, temente, cabra bom. Aí Satanás diz: tira as bênçãos dele, para ver se ele continua te adorando, vamos provar a fé dele, tira tudo que você dá a ele, para a gente ver se ele continua. E aí Jó passa pela prova, ele é provado, e as obras dele comprovam que a fé de Jó não era uma fé apenas baseada da boca para fora, não era uma fé apenas nas bênçãos. Então a fé, ela tem que ser provada, e foi o que aconteceu aqui. Fé e ação são inseparáveis, e foi isso que Abraão mostrou para a gente. Uma anda com a outra. Eu já disse, as obras nascem da fé, e a fé mantém o crente praticando o evangelho. São como raiz e planta, inseparáveis, mas diferentes. Se você separar, vai dar ruim, vai morrer. Mas elas são diferentes. Fé e obras andam juntas, e foi assim na vida de Abraão. Então Abraão, guarde isso, não foi salvo pelas obras, mas as obras revelaram que a fé que ele tinha em Deus era verdadeira. Abraão foi salvo pela fé, mas a fé dele era uma fé que produzia obra de tal maneira que, se necessário fosse, ele abriria a mão do seu filho. E aí Hebreus vai dizer: porém, ele ia fazer porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Era isso que ele acreditava. Então a fé dele era tão viva que ele falou: vou sacrificar esse menino, mas o mesmo Deus que está mandando sacrificar vai ressuscitar. É isso que diz em Hebreus. Então Deus justifica o homem quando esse pecador maldito confia nele, ponto. Tem fé nele, ponto. Mas é claro que essa fé será provada a cada dia da nossa vida, a cada fase da nossa vida. Versículo 24, vamos para o próximo exemplo. 24, Tiago diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé.
Então Deus, que eu já falei isso aqui só para afirmar, justifica o pecador por meio da obediência e da fé. Contudo, entretanto, todavia, a justificação é provada, ela é vista quando essa pessoa pratica uma obra. Quando ele diz assim, foi pelas obras que a fé se consumou. O que Tiago quer dizer? Quando Abraão ia praticar a sua obra, a fé dele se materializou, a fé dele foi vista, a fé dele foi contemplada. Então, tem um autor, não me recordo agora quem, que ele diz o seguinte: nós somos justificados diante de Deus pela fé, porque Deus sonda o nosso coração e sabe quando a nossa fé é verdadeira e é mentirosa. Mas nós somos justificados diante dos homens que não conseguem sondar o coração por meio das nossas obras. Então, diante de Deus, Deus olha o coração e diz: aquele servo meu é fiel. Diante dos homens, eles precisam ver para crer, a semelhança de Tomé. Então tem um teólogo que diz isso: o pecador é justificado diante de Deus por meio da fé, mas ele é justificado diante dos seus vizinhos por meio das obras, quando ele pratica o evangelho. Senão não há justificativa, os vizinhos vão tacar é pedra. Eu sei que às vezes os vizinhos falam mal, independente da gente fazer ou não, mas a nossa obrigação é praticar, para que tenhamos uma justiça diante de Deus e diante dos homens. Versículo 25 e 26, segundo exemplo, para a gente caminhar para o final. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago nos traz um contraste gigante. Ele coloca de um lado Abraão, coloca de outro lado Raabe. De um lado ele bota o pai da fé, o pai dos crentes. De outro lado ele coloca uma mulher que era acusada de ser prostituta de Jericó, uma cidade que foi completamente destruída. Tiago diz que Raabe é um exemplo tão bom quanto Abraão. Ele diz: de igual modo foi também Raabe. De igual modo, da mesma maneira que Abraão, assim como Abraão teve fé em Deus, sua fé foi provada, Raabe não fez o mesmo. E aí ele nos lembra que Raabe havia praticado e demonstrado a sua fé quando ela escondeu os espias. Talvez alguém pudesse dizer: pô, Tiago, pegou pesado, hein? Pô, Abraão é o cara, não dá para copiar Abraão. Você quer que a gente tenha fé e obra igual a Abraão? Não dá, pô, Abraão é muito top, Abraão é muito elevado, eu não consigo acompanhar o exemplo de Abraão. Aí Tiago diz: ah, então tá, se Abraão é um exemplo muito elevado, deixa eu mostrar para você uma mulher simples, pecadora, que ninguém conhecia, gentia, morava em Jericó, seria destruída junto com a cidade de Jericó, e ainda assim ela revelou que a sua fé no Deus poderoso era verdadeira quando ela esconde os servos de Deus, quando ela diz para os guardas que eles haviam saído da cidade, inclusivemente, né? Tem até uma questão ética aí, né? Aí fica para uma aula de escola dominical. E aí, até que ponto, né? Isso é correto? Porque ela mentiu. Os guardas falaram: e aí, cadê os espias? Ela falou: ó, eu vi eles correndo lá para fora da cidade, eles estavam escondidos debaixo do telhado dela. E aí, até que ponto? É uma questão ética para a gente conversar depois numa escola dominical. Mas ela demonstrou que a fé que ela tinha no Deus de Israel era sobremaneira grande e verdadeira, a ponto de arriscar a sua vida. Se pegam os espias na casa dela, irmãos, ela ia perder a cabeça fácil, ela e os espias. Então ela foi justificada pela fé, mas essa fé dela foi provada, essa fé dela se materializou quando ela precisou botar em prática as boas obras, e ela escondeu os espias. Então Tiago conclui essa mensagem trazendo uma ilustração muito simples. Ele diz que assim como um corpo sem um espírito não tem vida, é morto, não passa de um corpo, não é uma pessoa, não é um ser humano, assim também a fé desprovida, divorciada, a fé afastada de boas obras é morta. Assim como eu disse, uma planta, uma raiz e seu tronco, se você as separa, morreu. Assim é a fé
salvadora. A fé salvadora precisa ser provada, a fé salvadora precisa ser vista, a fé salvadora precisa ser exposta, a fé salvadora precisa produzir algo. Então eu quero terminar chamando você a seguinte reflexão. Quero chamar você a provar a sua própria fé, se perguntando se em algum tempo, sinceramente nós reconhecemos os nossos pecados, porque isso é um produto da fé, reconhecer que somos pecadores. Eu quero que você se pergunte se em algum tempo você depositou todo o seu coração aos pés da cruz para fugir da condenação eterna. Houve um tempo, irmãos, em que a gente entendeu que não podíamos salvar a nossa própria vida e dependíamos de Jesus. Houve um tempo, irmãos, onde nós de verdade nos arrependemos dos nossos pecados e tivemos uma mudança de vida. Houve um tempo onde nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus. Houve um tempo onde essa fé que a gente diz que tem mudou a nossa vida. Porque se isso não aconteceu, irmãos, a nossa fé tem sido morta, a nossa fé tem sido inútil, inoperante. Que a gente possa sair daqui nessa noite fazendo essas perguntas. Houve um tempo aonde a fé que eu escutei, aonde a fé que eu professei, aonde a fé que eu confessei, levantei a minha mão, atuou na minha vida e tem atuado ainda? Se porventura você chegar à conclusão, irmãos, que em algum momento essa fé parou de atuar, eu te convido a hoje, voltar atrás, voltar ao caminho e voltar a praticar a fé de Jesus Cristo. Mas se você continua firme, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, que Deus continue te abençoando, mas que a gente possa lembrar dessa palavra dura, atual e importante: a fé sem obras é morta, e essa fé não é a fé que salva. Terminar. Primeiro, eu disse aqui que alguns dizem que têm fé, mas não vivem o que dizem. Isso é uma fé morta. Segundo, eu disse aqui que as obras, elas nascem de um coração que tem fé. As obras nascem de um coração que ama a Deus e ama o próximo. E a fé mantém a gente praticando o Evangelho. Terceira coisa que eu disse aqui: as obras brotam de um coração que tem paz com Deus. Porque quando a gente tem paz com Deus, a gente quer estender isso ao próximo. A obra não compra a paz de Deus, a obra não compra o amor de Deus, mas a obra brota de um coração que tem o amor de Deus, que tem a paz de Deus. Quarta coisa que eu falei aqui: sem obras é impossível mostrar a nossa fé, né? Como se Tiago estivesse nos desafiando. Você diz que tem fé? Prova aí, né? Esse versículo é muito bom, guarde ele. Tiago diz: alguém vai dizer, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé. Mostra aí que eu quero ver. Sem obras. Então esse versículo tem que ser guardado na nossa memória. É impossível mostrar a nossa fé se a gente não praticar o amor ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas. E por último, eu falei aqui agora que nós possamos todos os dias examinar, provar, rever a nossa fé e perguntar se essa fé tem sido viva ou se ela tem se tornado uma fé morta que não muda a vida de ninguém. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.